onde a gente vai falar sobre o registro D500, aquele registro onde a gente faz o lançamento das notas fiscais de serviços de comunicação e telecomunicação, aquelas notas fiscais que a gente adquire serviço, por exemplo, de telefonia, de TV por assinatura e assim por diante, né? Esses tipos de serviços. Então, hoje a gente vai falar sobre esses registros e na próxima live a gente vai dar continuidade nesse tipo de registro. Então, tem alguma diferença nas próximas 3 lives. A gente vai estar falando sobre esse tipo de documento, só que muda um pouquinho a forma de escriturar, dependendo inclusive da situação do contribuinte. Então, conhecimentos, documentos, por exemplo, de entrada desse tipo, né, de serviço de comunicação, telecomunicação, vão ser informados sempre dentro do registro D500, não no D600 e nem no D695 que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, a aula de hoje a gente vai focar no D500, vai explicar como é que funciona, a gente vai abrir o PVA, vai fazer alguns exemplos práticos e aí a gente vai finalizar a nossa aula de hoje sobre esse registro. Então, para iniciar, eu vou aqui com vocês vou compartilhar a tela e a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então, tá aqui, né? Esse aqui é o meu esboço, o mapa mental que eu gosto de utilizar. E aqui a gente tem a nossa aula 34, aula 34, e a gente vai falar sobre o registro D500. E como é que funciona esse registro, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que, geralmente, esses 3 tópicos que a gente sempre trata, que é a definição, né, o que é o registro, para que ele serve, as informações relevantes sobre o registro, sobre os campos, e os registros filhos, se tiverem, aí a gente vai repetindo essa estrutura até o final da aula, certo? E aí, entre uma explicação e outra, a gente vai lá no PVA, faz alguns exemplos práticos e volta para a nossa aula. Então, como definição, o registro D500, ele é um registro que tem por objetivo apresentar as notas fiscais de serviços de comunicação emitida pelos contribuintes não enquadrados no convênio 115 de 2003, ou quando dispensados pela Cefaz da entrega do arquivo previsto nesse convênio. A gente já falou sobre esse registro, né? Não sobre esse registro, mas na verdade sobre esse convênio, lá na aula em que a gente estava falando sobre o C500, que é as notas fiscais de conta de água, de gás canalizado, de energia elétrica. Então, é o mesmo convênio, nesse caso, ele fala lá das notas de mercadoria, nesse caso, né, que é o gás, a energia elétrica, a água, e aqui a gente está falando sobre as notas de serviço. Então, existe uma particularidade, existe uma forma específica de emitir uma declaração, né, para aqueles contribuintes que estão obrigados ao convênio 115 de 2003. Então, o que não é o caso hoje. Então, hoje a gente vai falar das empresas que não estão obrigadas a esse convênio e, portanto, vão apresentar esse registro aqui, o registro D500. E aí, depois já veio o D600, depois o D695, e um desses registros vão estar enquadradas as empresas que estão dentro desse convênio 115 de 2003. E aí, outro ponto, mesmo que ela esteja obrigada ao convênio 115 de 2003, é importante a gente ressaltar aqui, quando elas estiverem dispensadas da Cefaz da entrega do arquivo previsto no convênio, isso também vai se dar. Ok? Informações relevantes que a gente tem. Sobre o registro, o que a gente tem informação sobre o registro? Ele deve ser apresentado nas entradas por todos os perfis e nas saídas pelos perfis A e C. Então, nas entradas, todos os perfis A, B e C vão informar esse documento, né, esse registro D500, e nas saídas, apenas as empresas com o perfil A e o perfil C. E aí, de onde é que a gente tira isso? Né? Onde é que a gente vê essa informação? Então, existe uma tabela chamada tabela de obrigatoriedade por perfil, e é ela que a gente vai utilizar. Se a gente clicar nesse linkzinho aqui, a gente vai chegar lá no guia prático da FD-ICMS-PI, lá na página 253, voltando um pouquinho, 252 na verdade, a gente tem aqui o registro D500. E aqui a gente tem as notações, né? OC, que é obrigatório se ocorrer, e tem um aqui que é N, que é não. E aí, como é que a gente lê isso aqui? A gente precisa ir para o início, na tabela, nesse caso aqui, acho que é mais rápido a gente ir para o final, porque, não, na verdade, é melhor voltar, porque o bloco E ele já tem um outro tipo de notação. Aqui. Então, estou no bloco D, início do bloco D, e eu tenho aqui a obrigatoriedade do registro. Então, perfil A, perfil B e perfil C. Sempre entradas e saídas. Então, perfil A, entradas e saídas, essas 2 primeiras colunas, depois o perfil B e, por fim, o perfil C. Então, se a gente for seguir essa lógica aqui, a gente for descendo até a página 252, lá no finalzinho,
a gente vai ver que os documentos, as notas fiscais de serviço de comunicação, código 21, e telecomunicação, código 22, elas são obrigadas nas entradas e saídas do perfil A, nas entradas apenas do perfil B, nas saídas não, e no perfil C, entradas e saídas, ela é um registro obrigatório. Ok? Os demais registros que a gente vai ver, o D510, ele já tem uma dinâmica um pouco diferente, daqui a pouco a gente vê. O D530 segue a mesma dinâmica do D510 e o D590, que vai seguir a mesma ideia lá do registro D500. Então, basicamente, é esse o ponto com relação aos perfis e a obrigatoriedade de lançar esse registro. O que é que a gente tem mais? Para documentos de entrada, os campos de valor de imposto, contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito, ou seja, enfoque no declarante, que é uma coisa que a gente também fala bastante aqui na SPED para quem faz, que é, você só vai lançar os créditos, né? Quando a gente estava falando nas notas fiscais de mercadoria, por exemplo, valores de ICMS, valores de IPI, de ICMS-ST, você só vai lançar se você tiver direito à apropriação do crédito. Então, sua indústria comprei uma mercadoria que vem com valor de IPI. Então, eu vou lançar o IPI no campo próprio, desde que eu possa pegar esse crédito. Ah, eu sou uma empresa comercial, né? Então eu não me acredito do IPI. O IPI para mim é um custo. Então, nesse caso, você não vai lançar ele no campo próprio do IPI, vai lançar como o valor da mercadoria. Você vai somar com o valor das mercadorias e vai fazer esse lançamento. E aqui não é diferente, né? Nesse registro do D500, você só vai pegar o crédito do ICMS se você puder. E a gente sabe, né, que lá na Lei Candir está definido que as atividades, as operações de aquisição para uso e consumo, elas não são passíveis de apropriação do crédito de ICMS. Então, portanto, não será possível pegar esse crédito. Prosseguindo, a gente tem aqui, empresas sujeitas ao disposto no convênio ICMS 115 de 2003 deverão utilizar esse registro para informar os documentos emitidos nos modelos 21 e 22, nos casos não previstos no referido convênio, se houver. Então, o que é que ele está dizendo? Lembra que a gente está falando das empresas que não estão obrigadas ao convênio 115 de 2003. E aí ele abre uma exceção. Mesmo aquelas que estão obrigadas a esse convênio, se elas estiverem escriturando um documento que não está previsto no convênio, ou seja, ele não vai mandar a declaração que está prevista lá no convênio com aquela informação. Então ele tem que informar isso nesse registro, no D500, aqui do SPED fiscal. Ok? Por último, a gente tem aqui de informação relevante sobre o registro. Para cada registro D500, obrigatoriamente deve ser apresentado pelo menos um registro D590, observadas as exceções abaixo relacionadas. No caso aqui ao lado, né? Então a gente tem a exceção 1, que é para os documentos cancelados. Então, no caso dos documentos cancelados, você preenche apenas o D500, né? E aí só esses campos aqui, o campo do registro, indicador da operação, indicador do emitente, o código do modelo, o código da situação, série, número do documento e a data do documento. E os demais campos deverão ser informados com conteúdo vazio. Ah, isso aqui vale para a entrada ou para a saída? Bom, isso aqui vai valer sempre para as saídas. Tá? Nas entradas, a gente não escritura documento cancelado do nosso fornecedor, por exemplo, do nosso prestador de serviço. Ele emitiu um documento lá contra nós e cancelou depois desse documento. A gente não escritura esse documento aqui no nosso SPED fiscal, certo? Apenas se eu estiver emitindo e eu tiver cancelado o documento, aí sim eu tenho que informar ele no meu SPED fiscal, mesmo estando cancelado. Exceção 2. Então, notas fiscais emitidas por regime especial ou norma específica. Aí a gente tem o campo, né, o código da situação igual a 08. Então, para documentos fiscais emitidos com base nesse regime ou norma específica, deverão ser apresentados os registros D500 e D590, de maneira obrigatória. E os demais registros filhos, se estes forem exigidos pela legislação fiscal. Então, se não for exigido pela legislação fiscal, você não vai informar os demais registros, D510, D530, por exemplo, só o D500 e o D590. E por fim, nessa situação, na verdade ainda estamos na exceção 2, né? Nessa situação, então ele está dando uma continuidade a essa exceção 2, que é referente àqueles documentos emitidos por norma específica, como você coloca o código 08, e aí o seu estado definiu que aquele tipo de operação deve ser emitida uma nota fiscal com um fim específico, de uma maneira específica, então você vai usar esse código 08. Aí nesse caso, somente os campos registro, indicador da operação, indicador do emitente, o código do participante, o código do modelo, o código da situação, série,
número do documento, data do documento são obrigatórios. Os demais campos são facultativos, ou seja, você vai preencher se você quiser preencher. E aqui, no registro D590, deverão ser observados os campos obrigatórios. Então, os campos lá de CFOP, CST, alíquota, né, valor da operação. Então, todos aqueles campos que são obrigatórios, você vai preencher eles. Se não tiver valor, você vai colocar 0. E por fim, nós temos aqui a exceção número 3. O que é que tem nela? Notas fiscais complementares ou as notas fiscais complementares escrituradas extemporaneamente, né? São os códigos 6 e 7. Então, nessa situação, somente os campos, né, do registro D500, o campo de registro, né, D500, informação sobre o indicador da operação, indicador do emitente, código do participante, código do modelo, código da situação, série, número e a data do documento. Esses são os campos obrigatórios. Os demais campos são facultativos, preenche se quiser, né? E o registro D590 é obrigatório e deverá ser observada a obrigatoriedade do preenchimento de todos os campos. Os demais campos e registros filhos do D500 deverão ser informados se existirem. Então você está emitindo um documento complementar. E aí você tem um D510, que é um item, né, para informar. Então você tem que informar? Tem, né? De acordo com essa seção 3 aqui, você vai informar caso ele exista. Se não existir, você não precisa informar. Então essas são as 3 exceções aqui que a gente viu com relação a esse registro D500. Prosseguindo um pouquinho mais, agora a gente vai para as particularidades, né? As informações relevantes a respeito dos campos. Então a gente tem aqui o código do modelo do documento fiscal, que vai ser preenchido, né, de acordo com essa tabela 4.1.1. O que é que essa tabela, o que é que ela tem. Então vou clicar aqui para a gente ver quais informações ela vai trazer para a gente. E ela está também no guia prático, você vai lá na página 259 e você acha essa tabela 4.1.1. O que é que ela traz? Ela traz os códigos de modelo, né? Então, a gente aqui consegue identificar pelo código do modelo, saber quais são os registros que a gente tem que escriturar, ou fazendo o inverso, né? Pegando o registro e observando quais são os códigos do modelo que ela atende. Então, se a gente descer aqui e for procurando, a gente vai achar se aquisição, D500, se prestação, D500 ou D600. E D695, somente empresas obrigadas aos arquivos previstos no convênio 115 de 2003. Tá? Então, são os próximos registros que a gente vai ver. Então, hoje a gente está vendo D500, na semana que vem D600 e finalmente o D695 que a gente vai observar. Ok? Então, no modelo 21 e o modelo 22 também. Então, a gente está vendo que esses dois modelos são escriturados no registro D500 nos casos de aquisição. Certo? E no caso de prestação, ele vai ser escriturado não só no D500, como também no D600 e no D695. Então, dessa forma que a gente descobre, que a gente define qual modelo de documento eu escrituro em qual registro. Depois a gente tem o código da situação, o código da situação do documento fiscal, que foi aquilo até que a gente viu aqui nas exceções, né? Então a gente viu uma exceção para documento cancelado, uma exceção para documento extemporâneo, e agora, por fim, uma outra opção para o documento complementar, né? Documento cancelado, documento complementar e documento emitido por norma específica. Então aqui na tabela 4.1.2 é que a gente vai ver essas particularidades. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai ver essa tabela. Então está aqui ela, 4.1.2. Então a gente tem as situações do documento, né? Então o documento regular vai ser o 00, 01, um documento regular com escrituração extemporânea. O que a gente viu nas exceções foram esses dois. Então cancelado ou cancelado extemporaneamente, vai seguir aquela regra, você vai preencher só o D500, né? Não precisa preencher mais nenhum registro filho, informar aqueles dados lá definidos. Depois a gente pula o 4 e o 5 e a gente vai para o documento complementar 6. Né? Então é nesse aqui que a gente vai ver aquela 6 e o 7, que a gente vai ver aquele terceiro, na verdade, a terceira seção que trata de documentos complementares. Então, preenche o D500, preenche o D590 e se houver, a gente vai preencher se houver, a gente vai preencher também o D510 e o D530. Por fim, nós temos o 08, que é emitido com base em norma específica ou regime especial. A gente viu na exceção 2 também, certo? Então, são essa aqui é a tabela onde a gente identifica o código da situação. E por fim,
temos aqui o campo de PIS e COFINS, então os valores de PIS e COFINS, e a gente tem esse texto aqui, que os contribuintes que entregarem a FD contribuições relativas ao mesmo período de apuração do registro 0000, que é o cabeçalho, né, onde a gente define a empresa, o perfil de escrituração, qual o layout da escrituração que a gente está entregando. Então tem todas essas informações lá, inclusive o período, a data inicial e a data final. Então, quem tiver informando o SPED de contribuições naquele mesmo período, estou informando o SPED fiscal agora de julho, então o meu SPED de contribuições eu vou entregar de julho também, eu não preciso informar os valores do PIS e COFINS dentro do meu SPED fiscal, certo? E com relação a esse campo, é isso, né? Nós cobrimos aqui os pontos mais relevantes com relação ao registro D500. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no PVA, a gente vai dar uma olhada mais de perto nesse registro, como é que a gente faz para escriturá-lo, e depois a gente volta para ver os demais registros filhos, o D510, o D530 ou o D590. Bom, vamos lá, continuar aqui o compartilhamento, a gente está aqui no PVA, então aqui a gente vai abrir e vai buscar esse registro que a gente quer escriturar. Deixa eu só ver se eu consigo expandir aqui um pouquinho. Tá, agora acho que eu peguei aqui. Bom, então a gente tem aqui, né, os documentos fiscais de entradas. A gente abrir aqui, a gente vai ver que é o último, né, dos documentos, o registro D500. E se a gente abrir as saídas, a gente vai ver aqui também, se a gente buscar aqui, documento, equipamento ECF, resumo diário, NF de comunicação. A gente tem mais dois registros aqui para ver de saídas, depois a gente já vai pular para o bloco E. Então, o registro D500, a gente tem aqui nota fiscal de telecomunicação e de comunicação. E nas entradas também. Então, o registro que a gente lança tanto nas entradas quanto nas saídas. Com relação, por exemplo, ao D600, a gente informa ele nas saídas, né, e o D695 também, mas nas entradas a gente não tem essa opção. Então, nas entradas a gente vai informar sempre no D500. E a gente tem aqui os modelos, né, que estão modelo de comunicação, modelo 21, modelo de telecomunicação 22. Então, a gente vai chegar aqui e vai adicionar um registro. Como são iguais, né, eu vou escolher só um e o outro, se você for escriturar, por exemplo, comunicação e eu estou fazendo telecomunicação, é a mesma lógica. São os mesmos campos que a gente vai precisar preencher. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui? Código da situação do documento. Então, documento regular, certo? Se eu quiser, vou pegar aquela exceção lá que a gente viu, né? Eu vou escriturar um documento cancelado. Então, aqui, documento cancelado. Observe que já aparece um erro aqui para mim, ó. Não é permitido o cancelamento de documentos fiscais emitidos por terceiros. Foi aquilo que eu estava falando lá no início da live. Então, a gente só vai escriturar documento cancelado que a gente mesmo emitiu, que a gente recebeu não. Então, nesse caso aqui, não vai se aplicar. Então, eu vou fechar aqui, não vou salvar, e vou lá para as saídas, pegar aqui um documento fiscal de telecomunicação, registro D500 de saída, e vou escriturar ele cancelado. Então, vou jogar aqui, cancelado, e aqui, o emitente, emissão própria, foi o mesmo que emiti. Eu posso botar também emissão de terceiros, né? Pode ser aqueles casos lá de o 08, nesse caso eu colocaria aqui como 08. Se tivesse uma particularidade, né, uma coisa específica, eu utilizaria esse campo 08. Mas aqui eu quero escriturar um documento cancelado. Então foi o mesmo que emitir, documento cancelado. E aqui são esses campos obrigatórios, nada mais. Então número do documento, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A série, vou deixar aqui, vou botar U, de única. A data de emissão, vou botar dia 21 de junho de 2019. Essa escrituração aqui é referente ao mês de junho. E eu vou salvar. Pronto. Aqui não preciso fazer mais nada. Na hora que eu clico aqui, não aparece, abaixo não aparece nenhum campo, né, nenhum registro filho para eu poder informar. Então, esse aqui é o único trabalho que eu preciso ter quando eu informo um documento cancelado. Vou informar agora um documento complementar. Então, vou lançar ele aqui. Emitente, emissão própria, foi o mesmo que emiti. Código do participante, eu vou escolher aqui um cliente qualquer. Número do documento, vou botar aqui um documento diferente. A série, ou também. Subsérie vou deixar vazio. Data da emissão, vou botar dia 22 de junho de 2019. A data da saída também. Base de cálculo do ICMS, então documento complementar. Nesse caso, eu vou informar aqui um valor de ICMS que ficou faltando. Digamos que eu esqueci que tinha 2% do adicional lá do Fundo de Combate à Pobreza, né, no caso. Então, eu vou colocar aqui a base, foi R$1.000. Vou colocar aqui 2%, acho que é R$20, né?
Deixa eu só confirmar aqui. R$1.000 vezes 2%, R$20, isso mesmo. Bom, valor do documento fiscal, aqui eu vou lançar 0. Por que eu estou lançando 0 aqui? Porque é um documento complementar, então eu estou apenas complementando o valor do imposto. Então não vou ter valor de prestação de serviço, não vou ter valor de desconto, que eu posso deixar vazio. Valor não tributado pelo ICMS, 0. Valores cobrados por terceiros, 0 também. Valor de outras despesas, 0. Então tudo que está aqui marcado com esse Ezinho de obrigatório, eu vou preencher, o restante eu posso deixar em branco. Então o tipo do assinante, vou colocar aqui em residencial pessoa física e vou salvar. Prontinho. E aí eu tenho os registros filhos, né, que eu posso informar caso eles existam. E se eles não existirem, eu não preciso informar. E aí vamos lembrar que a gente também tem que informar o D590. E se eu não informar, o que é que pode acontecer? Vamos validar aqui para a gente ver o que acontece. Prontinho. E ele trouxe um erro aqui para a gente, 2, né? Então, o D510 que eu não informei, e o D590. Então é obrigatório informar, né, no D510, são os itens, mesmo sendo um documento complementar. Então, o número sequencial aqui, o código do item, vou botar faz de conta que isso aqui é um serviço de telefonia, classificação, então aqui eu vou escolher o tipo, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente vai escriturar ainda a gente ainda vai ver, né, o D510, D530 e o D590. Então, à medida que a gente for vendo esses registros, a gente vai resolvendo os erros que estão aqui. Então, temos 2 erros, um D510 e um D590, que não foram preenchidos, que a gente vai preencher daqui a pouco. Então, quando a gente preencher, a gente faz lá tudo certinho e depois a gente volta para validar, para ver se está tudo ok. Então, escriturei um documento cancelado, um documento complementar, e agora eu vou escriturar um documento regular. Então, o código de participante aqui também, pessoa física, número do documento, uma série, data da emissão, data da saída, aí base de cálculo do ICMS, vou usar aquele mesmo exemplo, R$1.000, vou botar aqui 270, 27% de alíquota, valor do documento fiscal, então o valor do documento é o valor de R$1.000 mesmo. O valor da prestação de serviço, R$1.000 também. Valor do desconto, não teve valor não tributado pelo ICMS, não teve valores cobrados para terceiros e também não teve valor de outras despesas. Prontinho. PIS e COFINS a gente sabe que não preenche. Aqui, ó, informação do documento fiscal, eu posso colocar aqui alguma informação que seja de interesse do fisco. Eu posso, por exemplo, vir aqui nesse botãozinho de reticências e eu vou para o registro 0450. Então, que é aquele mesmo registro que a gente informa no C110, por exemplo, né? São as observações do lançamento, informações adicionais do documento fiscal, né? Então, geralmente a gente tem lá no rodapé da nota, aquela partezinha, né? Informações adicionais. Então, é de lá que sai aquela informação. A gente cadastra ela aqui no 0450 e depois a gente utiliza aqui, no caso do D500, a gente informa direto aqui no registro D500 mesmo. E aqui o código do tipo do assinante. Eu vou colocar aqui residencial pessoa física. Salvei. Eu vou validar, agora eu vou ter, se não me engano, mais 2 erros. Então eu teria 4 erros aqui. Vamos ver. Isso mesmo. Porque 2 registros D510 que eu não informei, 2 D590. Aí a gente vai voltar agora aqui para a nossa aula. A gente continuar vendo os registros filhos e resolvendo os problemas. Registro D510. Então, eu tenho aqui como definição, ele tem como objetivo informar os itens das notas fiscais de serviços de comunicação e telecomunicação. Informações relevantes que eu tenho. Bastante, né? Então, eu tenho aqui. Esse registro não deve ser informado pelos adquirentes dos serviços. E aí a gente pode até já verificar isso aqui. Então, lembra que a gente informou nas saídas, mas a gente não informou ainda nenhum documento fiscal na entrada. Então, eu vou informar aqui, como eu estou fazendo telecomunicação lá nas saídas, eu vou botar aqui de comunicação. Então, vou abrir aqui, eu tenho o código da situação do documento, regular, código do participante. Vou botar aqui o meu prestador de serviço, nesse caso, né? Vou colocar aqui o CNPJ. Número do documento, vou botar o número do documento dele. A série. Aqui eu vou lançar a data da emissão, então vou botar aqui 23 de junho de 2019.
e a data da entrada e da saída. Nesse caso vai ser a data da entrada, que eu vou lançar aqui. Vou colocar igual. Vou botar dia 28 de junho de 2019. A base de cálculo. Então, lembra que eu posso pegar o crédito se eu tiver direito. Nesse caso, eu não tenho direito à apropriação do crédito. Nesse caso, eu não vou lançar esses campos aqui. Vou deixar eles em branco. Valor total do documento. Vou informar aqui. Valor da prestação de serviço também. E pronto. Está feita aqui minha escrituração. Vou salvar. E aqui, ó, observem que eu não tenho o registro D510. Eu tenho apenas o D590 para informar. Vou validar. E aí, se tudo der certo, a gente vai ter 5 erros agora. Que são 2 do D510 e 3 do D590. Vamos verificar isso aqui. Vamos validar. Prontinho, 5 erros. Então é isso. Está aprovado, né, que a gente não precisa informar o D510 nas entradas. Campo, código de classificação do item do serviço de comunicação ou de telecomunicação. Então, esse valor, ele deve existir lá na tabela de classificação dos itens de energia elétrica, serviços de comunicação e telecomunicação, que está lá no item 4.4.1 da nota técnica 2018.001. E aí a gente vê aqui, tem um linkzinho, e a gente já cai direto lá na nota técnica. Deixa ele só carregar. Prontinho. Então, nota técnica 2018.001, versão 2.0, e a gente está aqui na tabela, lá na página 32. Então, vocês veem aqui, ó, tipo de serviço, né, de assinatura, habilitação, serviço medido, outros serviços, e aqui está energia elétrica, que foi o que a gente viu quando estava estudando o registro D500, por exemplo. E aqui você tem outros tipos de serviço. Então, você vai ficar limitado a essa tabela aqui. Você vai escolher qual tipo de assinatura, de habilitação, que você está fazendo nesse momento, o que você está cobrando nesse momento. Cadê? Voltar aqui. Unidade do item. Então, aqui a gente tem o valor informado deve constar no registro 0190. Unidade de medida, né? Então, a gente vai lá no registro 0190, o que é que a gente tem, né? O que é que existe nesse registro? Basicamente, é o registro onde a gente vai informar as unidades de medidas utilizadas no nosso arquivo digital, no nosso SPED fiscal. Então, a gente tem lá sobre o registro, ele não pode ser informado 2 ou mais, registros com o mesmo código da unidade de medida. Então, basicamente, é que eu vou cadastrar a minha unidade de medida, né? E somente devem constar as unidades de medidas informadas em qualquer outro registro. Então, por exemplo, eu tenho lá um cadastro de unidade de medida no meu sistema que tem 20 unidades de medidas cadastradas. Mas nesse mês especificamente eu só usei 15. Então, se eu vou lá e gero no meu SPED fiscal as 20 unidades de medida, sendo que 5 eu não utilizei, eu vou ter um erro no meu SPED fiscal, 5 erros informando que eu informei no meu 0190 uma unidade de medida que eu não estou utilizando. Então, nesse caso, a gente vai ter esse aviso, né, esse erro para a gente corrigir dentro do SPED. E a informação do registro vai ter lá, aqui já é aqueles pipes, né? Então a estrutura é essa. O primeiro registro vem com o código, com a informação, né, o 0190. Depois a gente tem o código da unidade de medida. O valor informado deve existir em pelo menos um dos registros do arquivo, foi aquilo que a gente falou. Se não estiver sendo usado, ele vai ser deletado do SPED. E não poderão ser informados os campos unidade de descrição com o mesmo conteúdo. Então o pessoal bota lá caixa, por exemplo, CX. Aí vai informar a unidade como CX e a descrição como CX também. Então nesse caso está errado. Tá? Ele vai apresentar para você um erro, não deve fazer dessa forma. Então é isso que existe, né, no registro 0190. Vou fechar aqui e vamos voltar para a nossa aula. Código da situação tributária. Então a gente tem aqui o CST e CMS. No CST a gente tem, já falou disso, né? Quase toda aula a gente fala sobre ele, mas às vezes chegam pessoas novas, é importante a gente falar. O CST ele é composto de 3 dígitos. Então você tem um dígito, o primeiro dígito, que é referente à tabela A. O que é que tem lá? Lá ele vai dizer para você qual é a origem dessa mercadoria. Se é nacional, se é estrangeira, ou se ela foi produzida com base em algum processo produtivo básico, né? A gente tem aqui esse código também. Se tem similar ou não. Então, todos esses códigos vão dizer basicamente isso. Qual o percentual de produto importado que você tem no seu SPED fiscal. Se tem produto importado, qual o percentual, se é mais de 40%, menos de 70%, se é mais de 70%. Então, ele vai falar para você esse tipo de coisa.
E os 2 dígitos finais ele vai te dizer qual é a tributação pelo ICMS. Então, se o produto é tributado integralmente, se tem redução de base, se ele tem substituição tributária, se já cobraram a substituição tributária antes, tudo isso ele vai te dizer nesses últimos 2 dígitos. E juntando os 3, a gente tem aí o chamado CST, que é o Código da Situação Tributária. E a gente tem aqui um link para essa tabela, que eu sempre gosto de mostrar, que está lá no nosso site. Né? Você pode acessar o nosso site, você vai ir para quem faz, vem aqui em tabelas úteis e tabela CST e ICMS. O link aqui, a gente no caso, já veio direto para ela. Então tem a tabela A, como eu falei, né? Ela define como é que vai ser a operação. Inclusive, esse dígito é o responsável por dizer se a nossa alíquota vai ser de 7%, 12% ou de 4%. Então, se você tiver dúvida, você pode vir aqui, por exemplo, no site e consultar essa tabelinha aqui, a tabela A. A tabela B ela vai te dizer a tributação pelo ICMS. Então, 00 significa que ela é tributada integralmente. Então, vai ter cobrança de ICMS na nota. O 10 tributado e com cobrança da substituição tributária. Então, você tem ICMS normal na nota e ICMS ST também. O 20 você vai ter uma redução da base de cálculo. Então, você tem um valor de produto que vai ser maior do que o valor da base. Então, o valor da base tende a ser menor do que o valor que está lá no valor dos produtos. Isento, então você vai ter o valor de produto e na base no isento você não vai ter nada, né? Nesse caso aqui é isento com cobrança da substituição tributária. Então aquele campo do ICMS vai ter base e valor zerado e o ICMS ST você vai ter base e valor preenchido, que vai ter a cobrança da substituição tributária, embora a operação própria seja isenta. E assim vai, né? Tem todos esses pontos aqui. E mais embaixo a gente tem a combinação de todos eles. Então, eu recebi uma mercadoria, por exemplo, que veio com CST 300, de fora do estado. Então, como é que eu leio? 300. Então, daqui, ele é uma mercadoria nacional com conteúdo importado maior que 40%, então, é uma mercadoria que foi industrializada aqui no país. No entanto, 40% dessa mercadoria é de produto estrangeiro. E a alíquota interestadual dela é de 4%. Então, ou seja, se veio para mim essa mercadoria Então, se essa mercadoria veio para mim cobrando uma alíquota de 7 ou de 12, quer dizer que isso está errado. Né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para ele, se veio uma alíquota maior, aí não tem muito jeito. Né? O ideal seria até cancelar a nota e pedir para reemitir. Mas se veio a menor, por exemplo, era 500 o CST e veio com a alíquota de 4%, ele está tributando a menor. Então, nesse caso, eu estou aproveitando um crédito menor. Né? No nosso caso aqui de hoje, não, porque a gente está falando sobre serviço de comunicação ou telecomunicação. Então, nesse caso, o que é que a gente vai ter? A gente não vai poder pegar o crédito, né? Então, quem vai se prejudicar, na verdade, é o emitente do documento, porque ele está tributando a menor, está pagando a menor, e aí no processo de auditoria ou de fiscalização, ele vai acabar pagando essa diferença de imposto, juros e multa, né? Correção monetária, e é assim que é. Prosseguindo aqui, a gente tem essa observaçãozinha, né? O primeiro dígito do CST para esse registro deve ser sempre igual a 0. Então, o primeiro dígito do CST, no caso desse registro que a gente está estudando, o D500, vai ser 0. Por quê? Se vocês observarem aqui, a gente vai ver que o 0 ele representa uma mercadoria nacional, uma operação nacional. Né? Nesse caso, está prestando um serviço que está sendo prestado dentro do país. Né? Então, por isso, sempre vai ser 0, porque as operações escrituradas no nosso SPED aqui, né? No nosso SPED fiscal, sempre vão ser originadas do Brasil, então sempre nacionais. Código Fiscal de Operação e Prestação. O que é que a gente tem aqui? O CFOP, né? Então, o primeiro caractere do campo deve ser sempre o mesmo para todos os itens do documento. Que é uma coisa meio óbvia, né? Mas é importante dizer. Então, por exemplo, a gente sabe que o CFOP ele começa, tanto na entrada quanto na saída, tem 3 dígitos possíveis. Então, na entrada pode começar com 1, 2 ou 3. E nas saídas ele pode começar com 5, 6 ou 7. Então, nesse caso, o primeiro caractere tem que ser igual para todo mundo, por quê? Eu não tenho como prestar um serviço, por exemplo, interestadual, um item que é interestadual e outro item que é estadual. Ou eu emito o documento para fora do estado ou eu emito para dentro. Não dá para emitir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que ele está informando isso aqui. E tem que ser conforme a tabela do CFOP, que a gente encontra ela lá no convênio sem número de 1970. Então, lá dentro desse convênio, no finalzinho dele tem um link. Quando você clica, você já cai aqui. E aqui é onde você encontra a tabela do CFOP já atualizada. Então, por exemplo, se a gente observar, a última alteração foi essa aqui, no ajuste SINIEF 7 de 2019. Que é de 5 de abril de 2019. Então, essa foi a última alteração que a gente teve
na nossa tabela de CFOPs. Então, todas as atualizações que tiverem vão aparecer primeiro aqui. Maravilha, vimos vários pontos aqui, né? Deixa eu ver o que tem mais. Indicador do tipo de receita, que é interessante. Para os valores indicados a seguir, os campos valor da base de cálculo do ICMS, alíquota do ICMS e valor do ICMS deverão ser iguais a 0. Então, se a receita for própria, cobrança de débitos, receita de terceiros, cofaturamento ou outras receitas de terceiros. Por que que nesses casos aqui o ICMS vai ser zerado? Né? Valor da alíquota, valor da base e valor do ICMS vão ser zerados. Porque aqui não representa uma operação de, digamos, uma primeira cobrança, né? Então, por exemplo, seria até interessante eu mostrar para vocês a tabela completa. Vamos fazer o seguinte, spqf.in/guia, que a gente vai ver a tabela, o guia prático, né? A gente pode consultar aqui, vou pesquisar D500, e aqui a gente consegue encontrar essa tabela completa. Aqui, ó. Não é essa não, é D510, né? Está no D510. Aqui. Então, indicador do tipo de receita. A gente tem aqui receita própria, serviços prestados, receita própria cobrança de débitos, receita própria venda de mercadorias, receita própria venda de serviço pré-pago, outras receitas próprias, receitas de terceiros com faturamento e outras receitas de terceiros. O que é que ele está dizendo, né? Que nesse caso do 1, do 5 ou do 9, o valor tributário, o valor lançado na nota não vai ter base de ICMS, não vai ter valor de ICMS, não vai ter nada. Por quê? Se eu emitir com o código 0, eu prestei um serviço e eu estou cobrando esse serviço, então eu já estou tributando o ICMS. Se eu estou emitindo com o código 1, é uma cobrança de débito, ou seja, subentende-se que ele não pagou. Então eu emiti essa nota, cobrei a ele o débito, e ele não pagou. Então eu emiti uma outra nota, um outro documento, fazendo a cobrança desse débito anterior. Então, nesse caso, como eu já tributei aqui o ICMS, eu não vou tributar aqui novamente, né? Seria uma bitributação nesse caso. Então, eu não vou fazer isso. Não vou tributar o ICMS nessa situação. Código 2, venda de mercadorias. Então, nesse caso aqui já entra a tributação do ICMS, normalmente, né? O 3, receita própria, venda de serviço pré-pago, mesma história. Outras receitas próprias também. E é o 5, né? O 5 e o 9 que não são tributados pelo ICMS. Então, receitas de terceiros, com faturamento. Então, um terceiro faturou e eu estou cobrando o nome dele, né? Eu sou um parceiro dele. Ele já emitiu a nota de cobrança, a nota de prestação de serviço, eu estou emitindo a nota fiscal referente a essa receita que ele emitiu. E por fim, código 9, outras receitas de terceiros. Então, o terceiro foi lá, emitiu o documento e eu vou emitir um documento para cobrar pelo serviço ou para, pode ser análogo a essa situação aqui do código 1, né? Cobrança de débito. Então, isso pode acontecer também. Nesse caso, como já foi tributado antes, né, em outro documento, eu não vou tributar novamente aqui. Então, é assim que funciona esse campo aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer ele lá no PVA e vai ficar mais claro. Deixa eu ir fechando aqui. Aí a gente tem agora os campos de PIS e COFINS, que a gente já viu, né? Então, se eu escrituro o meu SPED de contribuições no mesmo período do SPED fiscal, eu não preciso informar os campos do PIS e COFINS no meu SPED, na minha FDIC e MSP. Código fiscal da conta analítica, debitado ou creditado. Então, aqui eu vou informar a conta devedora ou credora principal, e pode ser também uma conta sintética, né, que é um nível acima da conta analítica. A conta analítica mais detalhada, né, tem vários níveis, e a conta sintética é uma conta mais genérica, uma conta mais geral. Então, você pode, inclusive, informar ela nesse registro. Prontinho, então são os pontos relevantes aqui. Eu vou fechar. Eu vou minimizar aqui. E depois a gente vai para o D530. Vamos lá no PVA para a gente resolver agora aqueles erros do D510. Então, eu estou aqui. Registro de folha obrigatório não foi informado. Agora eu vou informar esse registro. Vou clicar aqui. D510. Aí eu venho aqui no mais. Vou abrir aqui. Número sequencial do item. Então, eu vou botar aqui 1. Código do item. Faz de conta que aqui é um serviço de telefonia, tá? Aí eu venho aqui, código de classificação. Foi aquilo que a gente viu, né, naquela tabela 4.4.2. Então, assinatura de serviço de telefonia. Então, foi o caso aqui. Então, eu vou botar assinatura de serviço de telefonia. Aí eu tenho agora CST e CMS.
Vou colocar como tributário integralmente CFOP. Aí aqui a gente tem serviço de comunicação, né? Começa geralmente com 5.3. Então vamos ver o que a gente tem de opção aqui. 5.3. A gente tem todos esses. Serviços de comunicação para execução de serviços de mesma natureza, não é o caso. Estabelecimento industrial, não. Comercial, não. Estabelecimento de prestador de serviços de transporte, também não. Distribuidora de energia elétrica, não é o caso. Produtor rural. A não contribuinte, né? Seria aqui o nosso caso da pessoa física. Vamos continuar para ver se tem mais alguma outra opção. Serviço de transporte. Aqui já está entrando, né? Quando chega a 535, já é serviço de transporte. Então, seria 530, né? O prefixo. Então, 530, e aqui eu vejo, eu dou uma seta para baixo, e ele me mostra quais são os CFOPs que eu posso utilizar nessa situação. Então, tudo que começa com 530 são serviços de comunicação. Nesse caso, vai ser o 5307, que é a prestação de serviço de comunicação a não contribuinte. Marquei aqui. Unidade do item. Vamos botar, sei lá, vou botar um ND aí. Quantidade do item. Botar um que é uma assinatura, né? Uma assinatura de serviço. O valor do item, tá, que foi, já botei aqui, acho que foi R$1.000, né? Aqui é o documento complementar. Então, aqui eu vou deixar 0 o item, o valor do item 0, e eu vou colocar só o ICMS. Por quê? Lembra que eu só estou complementando aqui o valor do ICMS. Então, o item já foi discriminado na nota fiscal, na primeira nota que eu emiti. Então, eu estou emitindo esse documento complementar apenas para complementar o imposto que eu não paguei, quando deveria ter pago. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui uma alíquota. Eu nem lembro quanto foi que eu coloquei. Ah, foi 2%, né? Então, eu vou colocar aqui a alíquota de 2% e a base de cálculo de R$1.000 com o valor de ICMS de R$20, foi aquilo que a gente fez. E é o tipo de receita. Receita própria, serviços prestados. Aí eu tenho outras receitas próprias e outras receitas de terceiros. Nesse caso, eu estou tributando apenas o ICMS. Então, eu vou colocar aqui serviços prestados, igual a nota original que eu emiti, né? A primeira. Então, eu vou salvar. Primeiro que eu falo é, tipo, eu emiti uma nota fiscal normal, com tributação certinha, ficou faltando, eu botei 25%, era para botar 27%. Então, eu coloco aqui o mesmo tipo de receita. Vou salvar. E aí, registro analítico eu salvo com sucesso. Aí eu tenho aqui, agora, a nota fiscal regular, né? Nota normal. Com tributação de ICMS normal, 27%. Agora eu vou colocar o item. Item 1. Faz conta que é telefonia aí. Vou colocar aqui a assinatura de serviço de telefonia. CST 000. CFOP. Lembra que o CST começa sempre com 0, tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, 250, ele já vai mostrar um erro, olha só. Então, tá aqui, ó. Para documento fiscal de serviço, o primeiro caractere do código CST deve ser igual a 0. Então, ele já faz essa validação pra gente, a validação desse erro. O que é muito importante, né? Muito legal. Aqui no CFOP, então eu vou corrigir isso aqui. No CFOP, eu vou colocar 5307, né, que eu estou prestando serviço para uma pessoa física. Unidade do item, a gente botou UNID. Aí a gente vem em quantidade do item, o valor R$1.000. Alíquota do ICMS 27%, base de 1.000, o valor 270. Aí a gente tem aqui tipo de receita, receita própria, né, serviços prestados, código do participante, seria aqui no caso o meu cliente, né? Vamos deixar vazio para ver se ele permite que a gente deixe ele vazio. Valores de PIS e COFINS, o código da conta analítica eu posso deixar vazio. Salvei. Então vocês lembram que a gente tinha 2 erros referentes ao D510. Então, se tudo der certo, a gente vai ter só 3 erros aqui. Vamos validar aqui o SPED para ver o que acontece. Ixi, multiplicou aqui. Vamos ver o que aconteceu. D590
Eu acho que eu já informei aqui. Pronto, foi isso mesmo. Eu informei aqui no lugar errado, né? Esse aqui é o documento fiscal complementar, né? Código 06. Eu informei o D590 ao invés do D510. Então, eu vou escolher aqui e vou informar no lugar correto. Já está informado, inclusive. Aqui. Tá. O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Quando eu seleciono aqui, deletar. Quando eu finalizei aqui, que eu pedi para salvar, olha só, ele pede o registro analítico gerado com sucesso. Ou seja, ele já gera para mim o registro analítico automaticamente. Só que ele não gera muito bem, né? Ele gera aqui e deixa alguns buracos, deixa algumas informações faltando. E aí por isso que apareceu aquela quantidade de erros lá na nossa validação. Então eu vou deletar isso aqui. Aqui também deve ter gerado, vou deletar também. E agora eu vou fazer novamente o processo de validação. E a gente vai encontrar só 3 erros, né? Deve ter só 3 erros. Tem 4. Vamos ver o que aconteceu. Informar CST e CFOP alíquota no registro de itens. Cadê? Aqui eu informei o CST, CFOP e alíquota é informado. Gerou de novo. Não quero que gere. Vamos ver aqui que a gente entende melhor. Campo inválido. Informar a combinação CST, CFOP e alíquota no registro de itens. Pode ser que tenha informado aqui um CST incorreto. O CST está certo. CFOP está certo também. A alíquota do ICMS também está certa. Por que ele está dando erro? Vamos tentar validar novamente para ver o que acontece. Mesma coisa. Tá ok. Campo inválido. Informar a combinação CST, CFOP e alíquota do ICMS no registro de itens. Quando eu clico aqui, ele me traz. Tá tudo certo. Vou apagar aqui o CFOP para ver o que acontece. Salvar. Tem que ficar deletando isso aqui toda hora, chato. Vamos ver agora se vai aparecer mais um erro, né? Ou se era aquilo mesmo. D590, ok, aquilo que a gente já sabe. Continua informando com o campo inválido. E aqui o CFOP. Começa com 1, 2 ou 3, 5, 6 ou 7. E o campo é obrigatório, certo? Vou apagar aqui o CST e colocar o CFOP, 5307. Então a gente já viu que o problema não está no CFOP. Vou salvar. Deleta aqui de novo. E vamos continuar explorando. Ok. D590, campo inválido, continua apresentando. E D510, CST, campo obrigatório, não foi informado. Então também não está aqui o problema. E eu vou apagar essa alíquota aqui. Vamos ver o que acontece. Validar. Ok, apareceu uma advertência ali. Informar campo inválido, informar a combinação CFOP CST alíquota. Estranho. Será que é porque não está com... Mas o outro também não está, ele só deu erro em um registro. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. O 06, ele tem um conjunto D510, CFOP CST alíquota. Ok. Aí eu vou pegar D510, ele não gerou. Tá aqui, tá gerado. Então já vi D510 tem o CFOP CST alíquota, que é 00, opa, não é aqui não, mais embaixo, 000, 5.307 e 2%. Ok, fechar sem salvar, vou no de baixo. Aqui eu tenho 000, 5.307, a alíquota eu tinha tirado, vou colocar de novo, vou salvar e deletar isso aqui. Vamos validar. Eu não estou vendo nada de errado no lançamento. Parecendo que ficou doido o PVA. Tá, parece que ele ficou meio doidinho. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vamos ignorar esse erro, vamos continuar. E a gente vê mais tarde se... Vou só fazer um último teste. Salvar aqui. E preencher esse registro analítico. Só para a gente ver se o problema é esse.
Então é isso. Ele quer que eu já combine o D510 com o D590. Mas por que num registro ele faz isso e no outro registro ele não faz? Espera aí que eu tenho um palpite. Então, esse aqui é um documento complementar. Então, ele não cobra isso para mim. Vou mudar aqui para 0, documento regular. Vou salvar. E aí vamos ver se ele vai exigir, vai apresentar o mesmo erro. Se for, a gente já sabe que está relacionado com o código da situação do documento. Ó, apareceu um erro ali. Pronto, é isso mesmo. Então, o que acontece? Quando eu registro um documento que é regular e eu informo D500 e não informo D510 e não informo D590, ele vai me apresentar esse erro aqui, né? Dizendo campo inválido informar a combinação CST e alíquota no registro de itens. Só que o erro não está no D510, o erro está no D590. Só que como eu não gerei o D590, ele não tem como apontar isso para mim. Eu acredito até que se eu fizer isso, vamos lá, eu estou aqui, documento regular, vou vir aqui no D510, vou salvar, ele vai gerar o registro analítico, e eu vou apagar aqui, ó, o CST. Vamos lá ver agora o que ele vai dizer. Eu alterei no lugar errado. Peraí. Vou voltar aqui. D510, cadê você? Aqui tá certo. Aqui vai ser 000. Salvar. E é no de cima que a gente altera. Pronto. Aqui eu vou apagar. Vou preencher aqui os demais. Vou deixar só o CST apagado para ver se ele vai apontar agora para o registro certo ou se ele vai gerar mais um erro. Pronto. Então ele gerou aqui o erro e está dizendo que o registro é obrigatório. Então agora ele já está apontando para o D590. Se eu for lá e corrigir, ele já vai sumir com os dois erros. Vai ficar só o do D590 que está faltando. Ficou só um agora. Pronto. Beleza. Então deciframos aqui o mistério. Qual o problema? Documento de entrada, eu quero documento de saída. Aqui. Então, se o meu documento for regular, eu tenho que informar o D510 e o D590 ao mesmo tempo, senão ele vai dar esse erro. Então, 06 aqui. Vou salvar, vou deletar de novo, porque o que eu quero é mostrar para vocês que depois a gente vai estudar o D590 e volta para preencher. Bom, a gente já sabe que é esse erro aqui, vamos deixar ele de stand-by. Quando a gente resolver o D590, a gente vai resolver tudo de uma vez só. Ok, vamos prosseguindo aqui. Vamos pegar agora o registro D510. O que a gente tem lá? Na verdade, o D530, né? O 10 a gente já viu. Então aqui é um registro até bem simplesinho. É o terminal faturado. Esse registro ele tem por objetivo informar o terminal faturado de nota fiscal de serviço de comunicação e telecomunicação. O que isso quer dizer? Né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que é esse tal de terminal. Terminal é aquilo que termina, né? É a ponta final, a extremidade final. Então o terminal nesse caso seria o cliente, a pessoa que consome o serviço de telefonia, de internet, de TV por assinatura, seja o que for. Então ela é a ponta final da cadeia, né? Ele é o terminal do processo. Então, nada mais, nada menos, você vai identificar qual tipo de terminal, né? Qual tipo de serviço que ele está consumindo. E a gente vai fazer isso através do registro D530. Então, a gente tem aqui campo indicador do tipo de serviço, né? INDSERV. Então, informar o tipo de serviço prestado no documento emitido. Então, a gente tem telefonia, comunicação de dados, TV por assinatura, provimento de acesso à internet, multimídia e outros. São as opções que nós temos. Então, para cada nota que você emitiu, você vai gerar um D530 informando qual tipo de comunicação, tipo de documento que você emitiu. E aí, a gente tem o período fiscal, que você vai informar apenas o período fiscal, mês e ano, né? Então, se eu estou informando, por exemplo, o SPED fiscal do mês de junho de 2019, o meu período fiscal vai ser junho de 2019 aqui no caso. A gente vai fazer alguns testes, testar com períodos diferentes para ver se ele aceita, e aí a gente verifica isso. Código de área. Código de área é aquele mesmo código que a gente utiliza, né, quando vai telefonar para alguém. Então aqui em Salvador, por exemplo, é 71, né? São Paulo é 11, Rio de Janeiro 21. Então cada localidade, não necessariamente cada município. Dá uma pesquisada, aqui na Bahia, por exemplo, tem 5 só. 5 códigos de município, códigos de área.
Então tem um específico para Salvador, tem um outro código que é para outras regiões, né? Sudoeste, Sudeste, Nordeste, da Bahia. Então no final são 5 códigos de área que são utilizados. Identificação do terminal. Então, identificação do terminal faturado. Isso aqui eu não consegui entender muito bem. Deve ser algum código interno, algum apelido que você dá para esse terminal na sua empresa. Então, você vai colocar aqui essa identificação, o código que você utiliza, o nome que você utiliza para identificar esse tipo de terminal na sua empresa. Então, você vai informar aqui na identificação do terminal. E basicamente é isso, né? Não tem muito mistério nesse campo aqui não. Vamos lá preencher ele. E depois a gente vai para o D590, que é o campo final. Vamos entrar aqui no PVA. Onde que ele nem está aparecendo aqui, né? Então não é um campo obrigatório. Então aqui eu vou informar tipo de serviço prestado. Nesse caso aqui eu não vou nem informar, tá? Vou deixar aqui sem informar, no caso do 06, e vou informar aqui no documento regular. Então eu vou abrir aqui, tipo de serviço prestado, a gente viu que é telefonia. Por que eu não estou, só voltar aqui, por que eu não estou informando aqui no 06? Porque lembra que aqui é um documento complementar de ICMS. Então essa informação do D530 provavelmente já foi quando emitiu a nota fiscal regular. Por isso que eu não vou repetir a informação. Então, voltando. Tipo de serviço, a gente viu que era telefonia, né? Foi o que a gente usou até agora. A data do início da prestação. Então, vamos botar dia 1º de junho de 2019 até dia 30 de junho de 2019. E o período, 6 de 2019. Código da área do terminal. O serviço está sendo prestado aqui em Salvador. Então, vou botar aqui 71. Identificação do terminal, não sei, vou botar XYZ. Ah, não deixa não. Então, um código numérico, tá? O código que você utiliza para identificar o terminal. Vou botar aqui o 234. Vou salvar. Pronto, tá feito. Aí agora eu vou validar. Vamos ver se aparece algum erro. Provavelmente não. Feito. Continua os mesmos erros que a gente tinha. E agora a gente já pode ir lá para o registro D590. Que também é bem tranquilo. Então aqui não tem mistério, né? O tipo de serviço. Então se você tivesse tipo de serviço de comunicação de dados também, na mesma nota, às vezes na mesma nota você tem internet, telefone e TV. Vamos ver se a gente consegue colocar mais uma aqui. Vamos botar TV por assinatura. Mesma coisa. 71. 1, 2, 3, 5. Isso aqui é diferente. Eu vou botar mais uma aqui. TV, telefonia, provavelmente acesso à internet. 2019, 30/06/2019, 06/2019. 71. Identificação. Vou deixar esse aqui que vai ser interessante. Vou deixar um espaço aqui no começo. Aqui vai ser 1, 2, 3, 6. Pronto, vamos validar agora. E aí, temos mais um erro aqui. Ó, código de área. Campo não pode conter espaço em branco no início nem no final. Por isso que eu deixei lá aquele espaço para mostrar para vocês. Se você, qualquer campo do SPED, você colocar um espaço no início ou no final, ele vai apresentar um erro. Tá? Aí você vai apagar lá o espaço. Deixa eu fechar aqui. Salva. E pronto, está resolvido o problema. Tanto no início quanto no final, se tiver espaço, ele vai acusar esse erro para você. Validar aqui só para ver que temos apenas os 4 erros que tínhamos antes. Isso mesmo. E agora a gente vai para o D590 para finalizar aqui a nossa aula. Então, D590 é um registro que tem por objetivo apresentar a escrituração das notas fiscais de serviço de comunicação e telecomunicação prestadas no registro D500 e totalizados na combinação de CSD, CFP e alíquota. Então, basicamente, a gente tem de informação relevante sobre o registro. Não podem ser informados 2 ou mais registros com a combinação de mesmos valores, né, dos campos CFP, CST e alíquota para o mesmo documento. Então, se eu informar lá o mesmo CST 000 com CFP 5307 e com a mesma alíquota, ele vai apresentar um erro. A combinação CST, CFP e alíquota deve existir no respectivo registro de itens no D510, quando esse registro for exigido. Então, lembra que eu informei lá, né? CFP, CST e alíquota no D510. No D590 tem que ter o mesmo conjunto de CFP, CST e alíquota.
Inclusive, a gente pode até dar uma incrementada aqui no nosso lançamento. A gente pode vir aqui na nota fiscal, documento regular, itens. Eu vou botar aqui um item 2, já que a gente criou várias terminais, né? Vou botar aqui faz de conta que isso aqui é a TV por assinatura. Então, código. Bota aqui assinatura de serviço de TV por assinatura. CST 000, CFOP 5307, unidade do item, UND, quantidade 1, valor do item 1. Aqui a gente vai botar, vamos dividir, né? Vamos botar aqui R$250 vezes 27%, 67,50. Então, 27, 250, 67, 67,50. Base de ICMS de outras UFs. Então, nesse caso aqui eu não vou usar esse campo. Valor de ICMS remetido por outras UFs, também não. Tipo de receita. Receita própria de serviços prestados. E só, código participante, se eu quiser. Pronto, ele já gerou aqui para mim o D590. Já aumentou o valor. E que é bem interessante, porque a gente vai conseguir testar o seguinte. Deixa eu zerar aqui. Já consegui testar se esse valor do documento vai ser batido com o valor que está aqui nos itens, né? Então, tipo, se eu informei aqui R$1.000, aqui está 1.250, tem uma divergência entre o D590 e o D500. Ele deveria pegar isso. Vamos ver se ele pega. Dois erros só, não pegou. Ou seja, posso colocar qualquer valor que eu quiser aqui que ele não vai fazer essa validação para mim. Então, é uma coisa que eu tenho que estar atento, porque o PVA não vai fazer isso sozinho. Então, eu tenho que estar atento com esse valor aqui. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajustada, vou botar aqui em R$500. Aqui 500 também. Vou fazer meu cálculozinho. R$500 vezes 27%, R$135. Pontinho, salvar. E aqui eu vou criar mais um item, o item 3. Aí vocês vão fazer de conta que aqui é internet, serviço de provimento de acesso à internet, CST 000, CFOP 5307, unidade, quantidade 1, aqui vai ser 27%, 250, 67,50. Tipo de receita própria, código do participante, salvar, pronto. Aí ele trouxe para cá. Antes de terminar de preencher, vamos terminar de ver aqui, né? Código da situação tributária, a gente já viu, então aquela mesma situação, aquela mesma história que eu já expliquei, que é aquele link, né, das tabelinhas lá do nosso site. Você pode acessar tabelas úteis, tabela CST e ICMS, e você já vai cair aqui, tabela A, pegar a alíquota, tabela B, tributação pelo ICMS e o conjunto das tabelas. E o primeiro dígito, lembrando que sempre vai ser 0, porque é um serviço que está nascendo no Brasil, está sendo prestado no Brasil. Código fiscal de operações, a gente já viu também, né? Então, o código deve estar de acordo com a tabela do CFOP, a gente já viu também, aqui o link da tabela do CFOP atualizada. E aqui tem uma informação interessante. Se o campo indicador da operação do D500 for igual a 0, você vai colocar o primeiro dígito como 1, 2 ou 3. Então, é aquela situação, né, que a gente viu. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no PVA. D500. Então, a gente tem aqui o emitente. Na verdade, isso aqui é definido de outra forma, né? Quando eu falo indicador da operação, é aqui. Ó. Quando eu clico aqui, que dá um D500 de saída, já está indicando que é uma operação de saída. Indicador da operação de saída. O de entrada vai ser esse aqui, então, operação de entrada. Então, é aquela coisa. Se eu for registrar um documento de entrada, eu vou usar o CFOP começando com 1, 2 ou 3. Se eu for registrar um documento de saída, CFOP começando com 5, 6 ou 7. E aí, valor da operação, eu vou informar lá o campo do valor de serviços e outras despesas acessórias, subtraindo, né, tirando o desconto incondicional. Campos de base e valor do ICMS. Aí aqui eu vou informar valores constantes. Nesse campo deve corresponder à soma do valor da base de cálculo do ICMS dos registros D500 e 10. Então lá também a gente informa o valor da base de cálculo, o valor do ICMS. Então tem que bater, tem que somar os valores dos itens, tem que estar batendo com o que está lá no D590, que tem o mesmo conjunto, né, de CFOP, CST e alíquota. E por último, por fim, né, quase por fim, a redução
o valor da redução da base de cálculo. Então, o valor deste campo só pode ser preenchido se os dois últimos dígitos do campo CST forem iguais a 20, 70 ou 90. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu terminar logo esse, né, que eu já mostro tudo. Código da observação. Então, esse código, o valor informado desse código deve existir no código da observação do registro 0460. Então, tem aqui também um atalhozinho. O que é o 0460? Lembra que eu falei do 0450, que são as informações adicionais da nota fiscal, né, que fica lá no rodapé da nota. O 0460 são as tabelas de observações do lançamento fiscal. Então, você quer fazer uma observação no lançamento. Por exemplo, essa operação está isenta. Aí eu quero informar para o fisco por que está isenta. Então, eu vou gerar um 0460 dizendo, fisco, eu criei aqui um código 1. Deixa eu ver se tem isso aqui. Vamos lá. D590. Aqui. Então, eu criei aqui, eu acho que até isenção. Pronto, aqui. Então, eu criei um código 31. Eu venho aqui, 0460, somar, boto um código qualquer e dou uma descrição. Descrição X. Eu já fiz aqui, não vou refazer. Aí eu salvo e eu informo ele aqui. Então, código 31, isenção de ICMS conforme artigo tal. Poderia ser aqui também uma redução da base de cálculo, né? Se eu estivesse usando aqui o 0,20 ou 0,70 ou 0,90. E aí o que é que eu faria? Eu informaria aqui, ó, o valor não tributável da base do ICMS, quanto foi, sei lá, R$200. E detalharia aqui, né? Por que esse valor está aqui? Porque tem uma redução da base de cálculo com base no artigo tal. Se eu tiver, por exemplo, aqui isenção, 0,41, que é uma isenção, eu vou informar esse campo? Não vou informar esse campo. Por quê? Porque eu só devo informar ele caso o meu CFOP aqui seja 20, 70 ou 90. Então, 41, 40, né, que é isento no tributado, eu não vou informar. Por mais que diga aqui, ó, valor no tributado base do ICMS, esse é um campo específico para reduções da base de cálculo. Então, nesse caso, eu não vou informar. Se eu informar aqui, ó, ele não vai dizer nada, tá vendo? Ele não vai apresentar nenhum erro. Eu queria até testar isso. Vamos ver se ele vai apresentar um erro na hora da validação. Mas eu acho que não, senão ele já deveria ter apresentado aqui. Vamos ver. Ok. Não apresentou o erro, mas apresentou a advertência. Vamos ver. Pronto, lá. Ó. Se os dois últimos dígitos forem 30, 40, 41, 50, 60, preencher com 0 ou vazio os campos de valor da base, alíquota e valor do ICMS. Caso contrário, aí continua e vem. Se os dois últimos dígitos forem 20, 51 ou 90, os campos podem ser iguais ou maiores que 0. Esse caso aqui ele botou 51 também, né? 51 você tem um diferimento que pode ser parcial ou não. Então vamos testar aqui, vou botar 70. Só para a gente testar se ele está fazendo essa validação. Salvar. Vou pedir para validar novamente. Já assumiu a advertência. Então, no caso, aqui no texto, vou até mostrar para vocês dizendo que eu estou mentindo, ele fala do D590. Vou descer aqui, D590 aqui. Então, o valor da redução da base de cálculo, ele fala do 20, 70 e 90. Então, provavelmente isso aqui é um erro de preenchimento, tá? Aqui era para ter 51. O que faz sentido, porque se a gente for lá na nossa tabelinha, ó, a gente vai ver que o 70, ele é redução da base de cálculo com cobrança do ICMS por substituição tributária. Eu não conheço nenhum caso de substituição tributária de serviços de telefonia, de comunicação, de telecomunicação. Então, eu acredito que realmente seja um erro. E o correto deveria ser lançar aqui o 51. Que é 20, que é uma redução da base de cálculo normal. O 51 com diferimento e o 90, que é o CFOP, o CST Coringa, né? A tabela B Coringa. Então, aqui vamos considerar como 51, já que o validador está levando em consideração o 51 também. Então, vamos levar isso em consideração aqui no nosso lançamento. Pronto, então eu fiz aqui meu lançamento. Eu vou apagar ele e vamos começar do zero agora para mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, está tudo coberto. Agora a gente pode ir para o PVA e finalizar a nossa aula
sobre o registro D500. Deixa eu só organizar aqui o nosso mapa mental a gente finalizar. Prontinho, vamos lá para o PVA. CST, vou botar aqui 000. Pronto, aí o que a gente pode fazer, né? Eu posso usar, no caso de vocês, vocês vão gerar o SPED já do sistema, então já vai vir isso pronto. Mas aí você precisa fazer algum ajuste lá, né? E tipo, não vai conseguir fazer isso no sistema, tem que fazer direto no PVA. Vocês podem fazer o seguinte, a gente já viu que se eu entrar aqui no item e pedir para salvar, ele gera automaticamente um registro analítico. Então, eu só precisaria complementar as informações. Então, aqui eu tenho o valor da operação, vou botar aqui R$1.000. Base de cálculo de outras UFs, eu não tenho, né? Então, vai ser 0. CMS também 0. E o valor não tributário da base do CMS 0, porque o meu CST é 000. Não é 20, nem 51 nem 90. O 90 ele pode ser ou não, tá? E o 51 também. Ele pode ter ou não aqui a informação. Por exemplo, se eu botar aqui 0,20, provavelmente ele vai acusar aqui que o valor está zerado. Vamos ver? Salvar, validar. Olha lá, a advertência. Vendo? O campo deve ser maior que 0 se os dois últimos dígitos forem 20 ou 70. Então aqui ele está informando o 70. Vamos testar o 70. Acho que a gente já até testou, não foi? 0,70. Opa. Salvar. Vamos ver se ele vai apresentar a advertência também. Se apresentar, então, apresentou. Então é isso mesmo, tá? Então a gente vai acrescentar além do 20, 70 e 90, também o 51, que está aqui, nas regras do PVA. Dos dois, ou o guia prático está errado, ou o texto que está aqui dentro da validação do PVA está errado. Vou botar 70, ele botou 51. Mas o 51 faz sentido também, porque você tem um diferimento parcial. Pronto, então eu vou voltar aqui para o certo, né? Porque senão ele vai apresentar um erro para mim, porque eu não tenho esse CST lá no D510. E ele vai cruzar as informações. Eu vou pegar aqui agora também o registro analítico, o registro dos itens, né? Salvar, para ele gerar o analítico para mim. E vou complementar as informações. Vou botar aqui 1000, 000, salvar. Validar. Prontinho. Aí só tenho agora o D590 das entradas, né? Então nas entradas é bem simples. Eu vou informar aqui CST 090, né? Que eu estou adquirindo um serviço, né, de uso e consumo. CFAP, eu vou botar como 13. Nesse caso aqui eu seria uma empresa comercial, né? Então eu teria que colocar aqui, vou botar 130 e ver quais são as opções. Estabelecimento comercial. Aquisição de comunicação para estabelecimento comercial, 1303. A alíquota 0. Eu posso até deixar vazio também. O valor da prestação R$1.000. E o restante tudo zerado, porque eu não posso pegar o crédito, né? Então só vou informar aqui o valor da operação. Salvei. Validar. Prontinho. Tudo ok aqui no nosso lançamento. Deixa eu ver se tem mais alguma particularidade, algum ponto interessante para compartilhar com vocês. Senão a gente finaliza a aula. Acho que a gente testou tudo, né? O único ponto que é relevante para a gente é esse aqui, né? Que ele não está validando o valor do documento. Deveria estar fazendo e não está fazendo, então isso aí fica a nosso cargo, né? Nosso cuidado de trabalhar com isso. O último teste que eu quero fazer é botar aqui os 1250 para ver se ele está validando pelo menos com o D510. Porque aí a gente teria um pouquinho mais de segurança, né? Não está validando também, tá vendo? Então, o D510 é independente do D590, que é independente do D500. Mais um testezinho aqui, que é o seguinte, eu vou deixar aqui como estava, R$1.000. Salvar. E no D510 eu vou mudar. Aqui eu vou botar R$1.000, e vai ficar com 1.500, né, nos itens, somando tudo. Desejo que o sistema gere as informações referentes ao registro analítico? Não.
deixa como está lá. E aqui, deixa assim. Vamos ver se pelo menos ele valida o D510 com o D500. Também não. Então são completamente independentes. Então é preciso estar atento ao D500. Então é preciso estar atento ao D500, o D510 e o D590. São registros que têm o valor da operação independentes entre si. Que não deveria ser, né? Deveria ter uma trava aqui para que, pô, o valor do item está maior do que R$100, né? Ou o valor da operação está maior, como tem no C100, por exemplo, né? Mas enfim, não é dessa maneira e é importante a gente estar atento a esse tipo de problema aqui, para que a gente não gere, né, informação, não dê espaço lá para o físico nos autuar. Prontinho, então eu vou validar aqui, final, e a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, foi para conta. E é isso, né? Obrigado a todos vocês que participaram da aula, que estão aqui comigo. Dar os recadinhos finais. Então, aqui embaixo, a gente tem... Essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube por 2 dias, né? Quinta, terça, quarta e quinta. Então, quarta e quinta, 2 dias. E depois ela sai do ar. Depois disso, se você quiser ver essa aula, você pode ver ela no nosso grupo fechado do Facebook. E aqui embaixo tem um linkzinho onde você pode solicitar a sua participação. Amanhã, né, quarta-feira à noite, 20 horas, vai ter aula do professor José Dilson Amorim. Ele fala do ICMS. Então, terça-feira vocês estudam comigo sobre aspecto fiscal. Quarta-feira vocês estudam com ele sobre ICMS, que é um excelente complemento para isso tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo, certo? Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, se ela foi útil para você de alguma forma, dá um like aqui nesse vídeo. Isso vai ajudar a compartilhar essas informações com mais pessoas. E se você gostou muito, né, da aula, gostou da metodologia, você pode também assinar o nosso canal e ativar o sininho, porque assim você vai receber todo dia as nossas notificações. Todo dia tem vídeo novo aqui na SPED para quem faz. Volta das 7 da manhã, às 7 da manhã em ponto, na verdade, você recebe um videozinho curto, com 30 segundos, de 30 segundos a 5 minutos mais ou menos, em que eu explico, dou algum detalhezinho, alguma particularidade sobre o SPED fiscal, uma pílula do SPED fiscal, né? É para você começar o seu dia já com alguma informação que seja relevante, que você possa utilizar aí no seu trabalho. Então, é isso, assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá um like no vídeo se te ajudou, e a gente se vê na próxima semana, na próxima aula. Na aula que vem a gente vai falar sobre o registro D600, tá? Que é um registro que a gente vai ver a consolidação, que a gente está informando o documento 1. Na próxima semana a gente vai ver os registros consolidados, como é que a gente faz esse tipo de lançamento, ok? Então, quero agradecer a participação de todos vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!